Olá! Bem-vindos de volta à República Popular das Letras. Hoje eu vou conversar com o cineasta, professor da UNB, Pedro Jorge, que saiu de Aurora, no Ceará, para o mundo. E aí, Pedro, como vai você? Muito bem, obrigado. Com saudade de locais muito bons, onde nunca fui, mas morro de saudade. O Pedro Jorge é autor de vários longas-metragens. O principal deles, se não me engano, é Tigipió, A Última Utopia, O Calor da Pele, Almas de Cristal. É também um documentarista, e entre os documentários dele tem um sobre o Santos Dumont. A gente vai falar dos outros aqui também. E, Pedro, eu queria conversar esse nosso bate-papo, digamos assim, com considerações filosóficas suas. Tem gente que acha que ele é Buda, é budista, um monge budista. Eu fico imaginando o seguinte, que as pessoas têm várias considerações sobre o cinema. E o cinema que é algo presente na imaginação de todos os povos, etc. E eu mesmo desconfio que aquela tal caverna do Platão, na verdade, era uma sala de cinema. Não, seguramente. Eu queria que você definisse um pouquinho assim essa arte, que é uma arte tão relevante no século XX para cá, né? Deve ser a mais relevante, a que leva milhões de pessoas antigamente ao cinema, às salas de cinema, e hoje as plataformas, os streamings, né? Eu acredito que o cinema foi sempre uma reinvenção. Por exemplo, eu perguntei a muitos daqueles que chegavam para ouvir aquilo que eu deveria passar para eles, porque eu estudei e morei um tempo numa cidade onde os deuses andavam pela rua como se fosse gente. Você entrava numa trattoria, que é o restaurante popular Você está italiano falando de Roma. de Roma. De repente, lá estava Antonioni e Mônica Vitti. Aí, andando num cafezinho, estava o Fellini sentado em 3 cadeiras, como diziam os garçons lá, porque ele sentava no meio, aqui uma pilha de jornal, e ele pegava de um por um e via a primeira página do jornal, depois dobrava, punha do lado. Ou então, andando para uma praça muito conhecida em Roma, que é Campo dei Fiori, onde fica a Embaixada de França, de repente, num cafezinho, você via sentado lá Vittorio de Sica, Sérgio Zavattini, Roberto Rossellini, todos eles tomando um cafezinho, comendo um pedaço de pizza, como se fosse gente. Ou então, saindo da minha casa para pegar o ônibus numa certa parada de ônibus, onde tinha um café. Aí você olhava, lá estava Alberto Sordi e Gina Lollobrigida, estavam tomando café, como se fossem gente, né? E mais adiante, andando de bermuda com um saquinho cheio de frutas na mão, Marcelo Mastroianni, como se fosse gente, né? E eram todas pessoas muito abordáveis e conversavam. E depois eu tive a sorte de ver alguma dessas pessoas conversando e algumas dando carão pra gente, como o Pasolini, dando carão na turma toda, né? Em março de 68, né? Chamando a nossa atenção. Eu sei que vocês estudaram Marx, Lenin, Cristo, Fellini, Rossellini, todos vocês estudaram. Estudaram até o Édipo Rei. E ele dizia, agora façam com que suas palavras de ordem sejam guia de suas vidas. Se não, é blefe.
Aí é reinvenção. É mentira, é reinvenção. E a reinvenção depois também é quando eu perguntava aqui, já transmitindo alguns ensinamentos para muita gente, por que que a tela do cinema é horizontal e não é vertical? Se eles tiveram tantas artes que se expressaram de modo vertical. E poucas pessoas sabiam por que que a tela é horizontal. Poucas pessoas sabiam, por exemplo, que a luz mais importante não é a luz que vem de frente. Na verdade, são 3 luzes, que é essa que nós vemos. A luz que vem de cima, a luz que vem de baixo e a luz que vem do lado. E essas 3 luzes, o cinema aprendeu lá no teatro de arena romano. Por exemplo, as peças gregas eram pela manhã e as peças romanas eram no final da tarde. E a colocação do teatro de arena é de modo tal no teatro de arena romano que o sol se põe atrás do ator, de frente para a plateia. Aí vem a provocação da penumbra e, sobretudo, criar uma espécie de inventário da iluminação que os pintores do Renascimento bem fizeram, mas tem uma iluminação principal. Por exemplo, no final da peça do teatro romano, tem aquela cena mais brusca, que era de ou enforcar o inimigo, ou tirar-lhe os olhos, ou arrancar-lhe o coração. E na falta da zoom, era o ator que se aproximava mais da personagem. E lá estavam as ânforas de azeite na ribalta. E vinha a luz de baixo para cima. A luz de baixo para cima é a luz do terror. E ficou consagrada assim no cinema. Ninguém entra num teatro ou numa casa mal-assombrada levando a luz aqui, acima da sua cabeça. Mas entra sempre com a luz aqui embaixo. Então é a luz do terror. Mais em cima, espanta o fantasma. Mais em cima, espanta o fantasma. E todo esse inventário da iluminação, Botticelli representou, e muitos dos pintores italianos. Caravaggio, então, é o mestre do professor da iluminação do teatro e do cinema. Mas o cinema tem a sua tela assim pela contribuição do Renascimento, porque foi o Renascimento que, tentando representar a terceira dimensão, alargou o quadro para criar o ponto de fuga. E o ponto de fuga representar melhor a sombra. E a sombra é que diz que atrás do objeto tem espaço ainda. Tudo isso do Renascimento italiano, que no nosso curso lá nós vimos, porque o cinema é uma arte que se aprende quase que numa engenharia reversa. E aqui no Brasil, muitos dos cursos de cinema iniciais começavam na sequência do fazer, e não é, na sequência do feito, e você vem indagando qual foi a etapa anterior. Reinvenção. Até o cinema, nas escolas de cinema italiano, se diz que cinema se aprende pela tela. E atrás da tela está todo o mistério do fazer. Ô, Pedro, como é que você, lá no interior do Ceará, Aurora, e na casa do seu avô, em Itaiçaba, abriu os olhos para o cinema? Conta um pouquinho a sua vida. Na verdade, o meu interesse era a arquitetura, porque meu avô, como bom marceneiro, trabalhou muito fazendo recuperações de altares de igreja, né? E, na verdade, isso me interessava. E eu tentava fazer arquitetura. Inclusive, lá fiz o movimento para criar-se a Escola de Arquitetura de Fortaleza, com abaixo-assinado, que chegou a ter um grande Que ano número nós de- estamos? 1965, 63, esse abaixo-assinado correu lá e foi eu que promovi. E Sei. levei até o reitor, e o reitor fez isso chegar
ao senador Paulo Sarazate, né? E então houve a aprovação da Escola de Arquitetura, eu fiz o primeiro vestibular, não preparado, não passei. E vim para Brasília fazer o vestibular de 64. 64. 64. E o vestibular da UNB cabia todo no prédio bonito da Faculdade de Educação, aquele que tem um jardim no meio. Ali cabia todos os candidatos, era pouca gente. E ali fizemos. E eram 3 dias de prova. Sei. E não saía o resultado e eu ia procurar a dona Arilda, que era a secretária da universidade, até que ela me disse, é melhor você ir para sua casa porque vai demorar a sair. E enquanto eu esperava ali, nesse ano, coincidentemente, o Carnaval de Brasília foi feito dentro do Teatro Nacional, que não tinha ainda as cadeiras, nem tapete, nem nada, cuja alegoria eram cartas de baralho. E eu saía da prova, ia para lá a pé e fui ajudar a pintar as alegorias. Tem no Correio Brasiliense isso. E o resultado desse vestibular não chegou a mim, como não deve ter chegado a muita gente, porque logo depois veio o final de março, Aí vem o golpe. né? Então, eu estava no Ceará trabalhando, mas aí eu estava incomodado. E eu tinha razão, é tanto que chegando na Itália, Aí você, como não saiu o resultado da eu UNB, resolvi ir para a Itália, você foi para a Itália. influenciado pelos cinemas italianos, pelos filmes italianos, que eu tinha visto pouquíssimos, né? Eu não via filme, eu não via cinema, a não ser no Cine Diogo, Cine Teatro Diogo, que era belíssimo, o Cine Moderno também, que era muito bonito, com aquela antessala e tal, tudo mais, e o Cine São Luís, que eu só vi a inauguração e depois eu fui embora. Tomei o avião em Recife, desembarquei em Lisboa. De Lisboa, fui tomar o avião para ir para Bonn, que era a capital da Alemanha. Da Alemanha, sim. Na época. E nós contamos com a ajuda de uns padres holandeses que trabalhavam muito no Ceará. É tanto que nos assistiram na saída de Fortaleza até Recife. E em Recife, na hora do embarque lá, o padre disse, olha, do lado direito da escada, quando vocês descerem, essa moça deve estar lá. Ela vai receber vocês. E era uma holandesa. Quem foi com você? Na verdade, eu fui só. E depois foram outros 3, 4, 5, 6, seguindo um pouco a mesma rota. E aí, então, essa moça estava lá realmente. Ela quis conversar comigo e eu estava tão tenso que me dá um abraço. Aí ela me deu o abraço. E me levou até ao avião da Lufthansa. E lá ela disse, na descida do avião tem essa moça aqui, portuguesa, que está lhe esperando. Isso em Roma. Não, em Bonn. Não, em Bonn você está partindo. Não, eu saí de Lisboa para Bonn. Sei. E essa portuguesa estava lá à espera também do lado direito da escada e ela me mostrou a foto. Só devia ser um serviço de proteção muito bom. Sei. Aí então fiquei lá numa espécie de hotel muito simples, que era um pouco cuidado pela igreja ou por uma comunidade de imigrantes e tal. Aí então aconteceram algumas coisas muito curiosas. Por exemplo, como já era início de primavera, depois do almoço nós íamos para uma pracinha, eu sentia um cheiro de goiaba, voltei lá depois, não era cheiro de goiaba, era cheiro de pêssego. Olha só. E pera, mas era o Banzo que traduzia aquilo para mim, né? Aí terminei dizendo que eu queria ir para Roma. E ela, então, passagem de trem de Bonn para Roma, ok. Direto, cheguei em Roma, era 9h30 da manhã, na Stazione Termini. E eu saí com a minha malinha, que ia com minha roupa, e uma série de tubos de vitamina C.
efervescente Cebion. Olha Se só. botava na água, meu pai conseguiu esses tubos de um representante de remédio e era o meu suco de laranja diário. Aí então fiquei sentado lá de 9h30 até 11, 11h30, vendo o mundo passar diante de mim, só sentado em cima da mala. Aí, em determinado momento, peguei a malinha, fui na estação, perguntei onde era a Universidade de Roma. E o rapaz então me indicou. Você pega essa rua aqui, anda 3, passando do lado direito, aí vai estar a Universidade de Roma. Università degli Studi di Roma. E lá dentro da universidade eu fui procurar onde era a secretaria. Várias secretarias. E uma era a secretaria do estudante estrangeiro. Lá fui, né? E lá aportei. E aquilo era o mundo que se abria diante de mim. Porque aquela universidade era surpreendente. Surpreendente de tal modo que tinham 3 entradas importantes, não a primeira que hoje tem, que é muito bonito, mas uma das entradas que era perto de um bairro chamado Porta Portese, que entrávamos por lá um pouco, e uma foto de Sophie Loren, que deu origem àquela foto de Marilyn Monroe com os ventiladores Com por os baixo. ventiladores. É. E a de Marilyn e a da Sophia Loren era aquela mais bonita ainda. Né? E os ventiladores ali foram postos, você não vê os ventiladores, mas os ventiladores são denunciados pela saia dela que voou inteirinha. Né? E nessa Universidade de Roma, eu fui conhecendo algumas pessoas, né? E o primeiro dos deuses que eu vi passar ali, na verdade, foi um que aquela área ali, a Piazza del Cinquecento, Praça do 500, de 1500, que era em frente à estação Termini de trem, era ali que o Federico Fellini trabalhava como chargista. Olha, E ele nunca deixou de ir lá. Nem sei. lá, nem no Café El Greco, que é numa rua que dá em Piazza del Popolo. E ali eu imaginava. Você teve algum desses deuses como professor? Eles frequentavam muito a Universidade de Roma. E davam palestras. Davam palestras, falavam e eram muito abordáveis. E até a gente já sabia, eles iam, sentavam e começavam a falar. Agora, quando eles trocavam de perna diante de alguma questão, aí nós deixávamos de ser pessoas e passávamos a ser todo ouvido, porque não se perdia nada. Por exemplo, nós sabíamos, isso já depois de um ano de curso, que a professora Caterine D'Amico escreveu todos os roteiros do Visconti, menos o primeiro, que é chamado A Terra Treme. Né? E um dia perguntei, professora, com um roteiro que a senhora escreveu na mão, que o cineasta lá é chamado de professor, assim como o técnico de futebol também é chamado de professor. E o cineasta é chamado regista, é aquele que rege. Né? Ele já convidou a senhora para ir ao set de filmagem? Ela olhou assim e disse, não, Luquino é um cavalheiro, jamais faria isso comigo. Eu faço o meu trabalho e entrego e ele vai fazer. Passou. Depois ele, um determinado dia, falando conosco, eu convidei uma colega italiana de curso, porque ele falava um italiano perfeito, então eu não podia titubear ali nem falar errado. Pedi a ela para fazer a mesma pergunta que eu tinha feito para a professora, para ele. E ele respondeu, não, nunca convidei. Ela é uma dama, eu jamais faria isso com ela. Ela faz o trabalho dela e eu faço o meu. Mas no lançamento estavam sempre sentados juntinho um do outro. O Visconti era nobre, né? Era A nobre, família dele. era. E com um pensamento, na verdade, de esquerda fantástico, né? Isso. Né? Então, essas pessoas é que conversavam, assim como, por exemplo, o Antonioni dizendo, eu nasci no norte da Itália,
Fiz economia primeiro, depois vim estudar aqui nessa escola, cinema. Não sou romano, mas eu admiro muitos romanos, sobretudo porque eles não dizem o que pensam, eles falam do que sentem. E aí criam todo um vocabulário para que a gente possa sentir o que eles estão sentindo. Né? Quer dizer, todos eles, na verdade, tinham muita reflexão interior sobre o seu trabalho. Por Ô, exemplo, Pedro, você... Eu já li algumas coisas suas, algumas entrevistas, e o pessoal diz o seguinte, que o seu estilo de regista, de diretor, é de falar mansinho, de conversar com os atores, e não de dar ordem. O Herzog dava uns tapas no Kinski, por exemplo, né? Como é que foi aquela história que você já me contou, em que o diretor ele trata os atores de tal maneira que os atores precisam ser recompensados, eles precisam se sentir bem. E às vezes nem são atores, às vezes são gente do povo que faz figuração ali, não é? eu vi filmando vários desses deuses. E, embora absolutamente diferentes no cotidiano, de rua ou como pessoa, por exemplo, Pasolini e Visconti são absolutamente diferentes, mas têm o mesmo pensamento em relação à obra. Né? Fellini e Antonioni. Fellini é um geômetra, o Antonioni é um geômetra, e o Fellini é um pintor, um chargista. Né? Então, são pessoas diferentes, mas dentro do set de filmagem são iguais. Fazem a mesma liturgia do cinema. Isso é escola. Né? E todos eles, se eu olhar uma foto de filmagem, tem aqui a câmera, desse lado aqui, olhando para cá, está o diretor de fotografia ou o operador da máquina, e o diretor está do lado direito da câmera, do lado esquerdo dos atores. Por que isso? Porque mais de um deles, o Zampa, por exemplo, que era o mais frequente na nossa escola, porque era professor determinado semestre de diário. Né? Ele dizia, como Luchino também repetiu isso, os atores são pavlovianos. Quando você diz, corta, valeu, então eles olham te procurando na mesma hora onde você está. Se você não estiver sempre no mesmo lugar, eles ficam meio perdidos à sua procura. E é preciso dar-lhes segurança. E ele mesmo disse, respeitem muito os atores, porque eles vão para diante da câmera fazer o que nós, diretores, não temos coragem de fazer. Esse o Visconti falava. Porque aquilo dali, quem está ali diante, aquilo não é uma máquina de indiferença. Ou promove ou diminui. E foi aí que eu vi Angelo D'Alessandro, da televisão italiana, um dos grandes documentaristas do mundo, amigo do Alberto Cavalcanti, dizer o seguinte, quando a personagem que você vai retratar na tela é muito grande, a noção de Deus, seguramente será menor do que o que você próprio tem em mente. Agora, quando você pega uma personagem que tem hábitos, sofrimentos, alegrias, prazeres de pessoa, de homem, você pode aumentá-lo. Ela fica maior na tela. Então, o que já é muito grande, às vezes você não tem condição de fazer de a maior. alcançar a altitude. E o que é pequeno, você tem toda a mágica do cinema e a sua inteligência para fazer aquilo crescer. Né? E a gente vê, por exemplo, em Ladrão de Bicicleta, em A Vida é Bela, né? Em tantos outros filmes em que você vê, é uma personagem humana como nós, né? E que de repente é aquela personagem que ocupa a tela toda. Por sinal, até num livro que eu vinha, que deve estar por aí pronto, que se chama Aforismos.
Foi o nome que uma professora me sugeriu, com essa coisa que eu dizia para os cinegrafistas. Não faça zoom. Zoom é o desejo do míope. Né? Então, isso é um aforismo, porque você não... Aí eu digo outros aforismos também. Né? O negócio da panorâmica. Quando você vai fazer uma panorâmica, você está prometendo alguma coisa para o espectador. Se aqui no fim não tiver nada de interessante, ou no quadro próprio, ou na relação que você provocou, você fica devendo. Então, a panorâmica você tem que sair e saber onde vai chegar. E depois, a saída de uma panorâmica é a francesa, mas a chegada é uma decisão germânica. Chegou e parou, não pode titubear. Sei. Né? Então, vários desses diretores diziam isso. Por exemplo, eu vi um pouco da filmagem, alguns dias de filmagem, porque tinha licença para ir lá ver, Passageiro, Profissão Repórter. Principalmente aquela cena final, aquela cena da praça, que o carrinho fica rodando ali e a câmera se aproxima da tela ou da janela e tem uma grade de ferro na janela. De repente a câmera entra. E ela vira, a grade está lá outra vez, mas é porque ela, no filme, ela nunca saiu de lá. Mas para quem viu a filmagem, saiu. Olha. Era o cinema do artesão, né? Tem um corte aqui, outro corte aqui. E quando o diretor, era Carlo de Palma, o diretor de fotografia, via a grade, quer dizer, pode tirar a grade. Como ele estava com a câmera num Steadicam, ele entra porque também o peitoril da janela foi tirado. Aí ele entra. Enquanto ele vai devagarinho, está tudo sendo recomposto. A pessoa está morta em cima da cama, e aí então é um plano bem lento, vai lá, a câmera já está. E ele vê o carrinho que continua andando na praça. Né? É a mágica sublime, na verdade, que o cinema faz. Né? O cinema faz, na verdade, é você constatar e sentir, só isso. Né? E muitos filmes têm, por exemplo, essa noção da existência da câmera. Por exemplo, a gente diz que quando o ator ou a personagem se afasta para o fundo da tela, ele se afasta de todas as pessoas que estão na plateia. Mas quando ele vem para junto da câmera, ele vem para junto de cada pessoa que está na plateia individualmente. Né? E esse chegar junto, na verdade, tem outros dizeres também, que de vez em quando diziam e a gente ouvia e absorvia tudo. Por exemplo, no cinema, um primeiro plano, um close, precisa ter cuidado, porque tende a ser ou autoritário ou suplicante. Ele não está ali indiferente. Só se você botar a emoção no rosto, muito. E isso, a iluminação tem a sua contribuição fundamental. Um rosto igualmente iluminado é o rosto do não vivido, do não sofrido, do não desejoso, do sem projeto, do sem intenções. Então, quando no artigo a gente começa dizendo e disse Deus, faça-se a luz. Deus fez a luz e separou a luz das trevas. E deu aos pintores do Renascimento o fundamento da sua obra, que é a relação claro-escuro, onde faz surgir a volumetria. Ô Pedro, você me fez lembrar uma coisa interessante, porque Deus faz essa separação da luz das trevas 3 dias antes de criar o sol. Então, o que você está me dizendo é que a luz que ele criou antes é uma luz de cinema. Então, provavelmente, ele diz assim, Fiat Lux, gravando! Eu digo outra coisa. Eu digo que quando ele criou, quando ele separou a luz das trevas, ele fez surgir a luz, filha brilhante e rebelde das trevas. Não é? Se não tiver as trevas, você não vê a luz. Exatamente.
A luz é a filha brilhante e rebelde das trevas. A tudo mostra, a tudo se apresenta e a tudo quer aparecer. Né? No Festival de Zurique, Sei. há uns 4, 5 anos, foi quando nasceu meu neto lá, há uns 4 anos atrás. Então, o Tigipió é obra corrente lá. Estava lá também Wim Wenders. A gente vai falar do Tigipió, que é o seu principal filme, daqui a pouquinho. Então, eu disse, olha, os grandes diretores de cinema, eles têm uma série deles. Sabem que a linguagem cinematográfica é composta inicialmente pela visada da câmera. Onde eu ponho o que é que eu quero que ela veja. E nessa visada está embutida aí a capacidade da existência fora do quadro. É quando a personagem sai e continua falando. Ou quem fica olhando e mudando a apreciação do que está vendo. E ainda, o tempo de duração em cada um desses. O cinema consagrou a repetição. A fotografia consagra o estático para sempre. A partir daí tudo é passado na fotografia, né? Então, eu disse que são essas coisas, por exemplo, que o cinema nasce com um take comprometido com o outro, onde a gente diz que eu não preciso colocar aqui nenhum efeito especial para consertar essa emenda de um com o outro e dar certo. E as pessoas duvidam, por exemplo, que em alguns momentos do meu filme é uma câmera só. Mas é porque os planos são vetorializados, ou seja, cada um é comprometido um com o outro. Então eu disse também que só que depois disso esqueceram a linguagem do cinema e passaram a usar efeitos especiais, que para mim é o agrotóxico do cinema. Ah, é? Você acha isso? É. Entendeu? Você vê um filme, por exemplo, que te deixa ali num estado de êxtase, de tanta beleza, ou de tanta expectativa do que vai acontecer, ou de tanta indignação sobre o que aconteceu. Mas sem nenhuma explosão, sem nenhum fogo. Como é que é isso? É a medida da apreciação, do êxtase, que tem a ver com estética, né? E essa apreciação é que tem tudo isso. Tem tempo, tem enquadramento, tem movimento, tem penumbra. Por exemplo, o ator inexperiente quer ficar na luz plena. Ele não sabe que o espectador precisa da penumbra, porque é na penumbra que o espectador coloca o acabamento da sua personagem que ele imagina que seja, ou que ele está pronto para concluir. Mas, Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, complexificar. Você falou que os efeitos especiais seriam o agrotóxico do cinema, né? Mas será que certos efeitos, por exemplo, certos efeitos especiais, eles completam a linguagem, claro. Por exemplo, nos Intocáveis. Sim. Aquele filme lá da prisão do Al Capone, né? Tem uma cena em que um bandido é lançado, 20º andar, sei lá, e a câmera pega aquele corpo caindo assim, no vácuo. É um efeito. É um negócio impressionante. Claro. Não é? O corpo que cai, de Kim Novak também, quando já vai cair no chão. Não é? É. Né? Mas quando eu disse efeito especial, é o efeito especial que é colocado como uma atadura entre um plano e outro, porque não dava certo. Ok. Ah, tá certo. Então fica como se fosse um esparadrapo ali, uma gambiarra. Uma gambiarra, exatamente. Uma gambiarra. Ô, Pedro, você andou falando dessas técnicas, dando um monte de dicas para o Walter Clark, da Globo, não é isso? Eu conheci o Walter Clark, só um parênteses aqui, porque quando ele ia à Itália, porque tinha a intenção da Telemonte Carlo lá.
E um dos diretores de relações internacionais da Globo, ou da RAI, né, era meu professor. E um dia disse: Pedro, vamos ali perto de Sanavona, que eu vou receber um diretor de uma televisão brasileira que está aí. É um rapaz muito jovem, dizem que é muito bom e tal. Eu digo: professor, mas em Piazza Navona, na pizzaria Três Scalini, eu não tenho dinheiro para pagar. Ele: não é você que vai pagar, eu mesmo. Então vamos. Era o Walter Clark. E aí fiquei conhecendo uma pessoa simpaticíssima. E eu podia, é claro que ele tinha carro lá para alugar na hora que quisesse, né? Ou a televisão italiana também podia colocar à disposição dele. Mas nós alugávamos um carrinho e eu conhecia bem Roma e ia para vários lugares, passear, visitar e tal. Fomos até a Cinecittà, onde o diretor da Cinecittà era Bruno Torre, eu acho. E aí então só entrar para ver. Esse aqui é o Estúdio 5. Fellini dizia que só filmava aqui porque no Estúdio 5 o sol nasce antes. Ele dentro do estúdio não precisava de sol, né? Mas era a superstição dele, né? Que era supersticioso. Por falar em superstição, depois nós vamos falar sobre a camisa da superstição no dia a dia da filmagem. Tá? Tá Então, ótimo. e aí o Walter gostava de algumas coisas que eu dizia, né? Como essa história, quando ele me ouviu dizendo pela primeira vez, isso, não faça zoom, zoom é o desejo do míope. Aí ele dizia: os cinegrafistas são muito bons, muito sensíveis e essenciais para nós. Agora, eles não têm uma escola técnica, não sei o que e tal. E lá dentro da própria Globo, ele tinha um grupo de treinamento para o pessoal, né? E o meu não era treinamento, mas era fazer umas colocações Uma consultoria. um pouco mais pensada, né? E aí eu pude ter esse contato com ele. Por exemplo, a um determinado momento ele queria procurar e tentou e tal. Ele era uma pessoa que tinha uma capacidade, uma visão impressionante de procurar colocar o mesmo número do canal em várias cidades, né? Mas aí, tecnicamente, a Constituição também não permitia. E ele não podia, com a cara dele, falar com o ministro Quanto de Oliveira, porque já sabia que era coisa da empresa. Ele queria ouvir primeiro. E nós tínhamos professor na Universidade de Brasília, professor Scherab, por exemplo, que eu pude chegar e perguntar. E o Scherab sabia muito bem disso e me disse tudo direitinho. Depois eu cheguei lá para a Globo e tal. Aí, então, desci ali em Pacheco Leão, que era uma das ruazinhas de esquina. Subi lá, ele estava lá e tal. Aí eu disse a ele que não podia. Ele imediatamente chamou a pessoa que fazia chamadas e disse: quantas chamadas da empresa nós temos por dia? A pessoa: tanto. Diminui o tamanho e bota aí Rede Globo. O que interessa é o nome da rede, não é o número do canal. Bom, saímos para o almoço. Depois do almoço, voltando, tinha carimbo, tinha adesivo de colar no porta-luva dos carros, na frente ali, até na porta do banheiro, quando você fechava, tá? Nunca diga o número do canal, diga sempre Rede Globo. Quer dizer, uma decisão tomada numa hora, 2 horas depois já estava valendo, né? Outra coisa também foi dizer, por exemplo, tem que dizer para o cinegrafista que ele é o primeiro que vê a gravata do repórter de vídeo. E um dos repórteres de vídeo nosso, importantes, era o Geraldo Costa Manso, que era de Brasília, morreu muito cedo, fazia matéria no Itamaraty, no Congresso e tal, né? E aí, então, digo, ó, no dia que o Geraldo tiver com a gola assim ou a gravata torta, a matéria já fica comprometida porque as pessoas vão começar a prestar atenção na imperfeição do quadro. Sei. Aí ele: tudo bem. Vamos juntar o povo lá no teatrinho, né? Aí botou o
o Geraldino na frente, eu fui lá, entortei, levantei isso aqui, cinegrafista tudo aqui, primeiro aqui, televisão grande lá. Tá vendo a gravata do Geraldo aí? Não é dele não, tá emprestada, é de vocês. A gravata é de vocês. Então vai lá e tum. E ele é o espectador adiantado do fato, ele vai Deixa eu contar. fazer um parênteses aqui a respeito de gravata na televisão, que foi um episódio muito engraçado aqui em Brasília, que foi o seguinte: a Rede Globo entrou em greve. E isso nos anos 80, devia ser 85, 84, por aí. E não tinha material para fazer os jornais, né? Bom Dia Brasil, etc. E aí o Murilo Ramos escreveu para um jornal onde eu trabalhava um artigo muito interessante falando das gravatas do Montfort. O Montfort era um apresentador aqui, claro, etc. E como a televisão estava em greve, não tinha material para fechar uma... Aí eles pegaram matérias antigas. E durante o jornal, o Montfort apresentava cada notícia com uma gravata diferente. E ficou muito engraçado. E o Murilo Ramos escreveu esse artigo, eu me lembro até hoje. Dessas coisas curiosas, né? Mas outra coisa foi falar, por exemplo, é o padrão Globo. Mas isso aí é sumério. O padrão, na verdade, não era o porto ou o ponto de ancoragem. Era o ponto de... Não era o ancoradouro, era o largadouro, né? Então é preciso preparar o pessoal para largar no modo de construir esse padrão. Não é esperar o padrão feito em cima de alguma coisa, porque não existe. Só existe se for em cima de certas... Do vivido e de certas providências básicas, comportamentos básicos. Por exemplo, a distância das câmeras antigamente era muito próximo da câmera de rua. Por quê? Por várias razões. Primeiro é que tinha o tamanho do cabo, que não era sem fio, era tudo com fio, né? Aí então não podia afastar muito. Hoje pode. E depois tentaram tirar um pouco o microfone da mão do repórter de vídeo e deixá-lo aqui. na lapela. Não dava certo, porque eles precisavam de um ancoradouro na mão. O pessoal se gesticula muito, né? Não, era da segurança. Pode perguntar qualquer uma delas aí. Tá? Tem o microfone? Faz, evidentemente. Mas com o microfone fará melhor. Interessante, não é? Então, essas coisas, na verdade, foram postas em visibilidade. Por exemplo, o repórter de vídeo, com o cabelo grande aqui por trás, parece sujo. Cabelo na testa, pode, que criança também tem. Olha. Isso foi dito. Ô, Pedro, agora vamos voltar um pouquinho na sua história. De Roma, você conclui lá o curso. Sim, tem um episódio que nas férias você trabalhava em fábricas. Trabalhava em fábrica. Para juntar um dinheirinho. Era. E também para conhecer um pouco a Alemanha e Bélgica. Porque eu tinha colega de toda parte do mundo. Tinha colega da Irlanda, tinha colega da Suíça, da Suécia, da Bélgica, da Espanha, da Argentina, que até a gente dizia que os argentinos, eles se acham europeus, eles têm saudade de ser o que nunca foram. Né? E que cinema deles, hein? Não é? Cá para nós. E a grande diferença, na verdade, nós dissemos isso numa discussão lá ainda em Roma, do cinema argentino e do cinema brasileiro. O cinema brasileiro é antropológico, o da Argentina tende a ser mais psicológico. Eles têm o maior número de psicanalistas do mundo lá em Buenos Aires, né? Não é isso? Foram alfabetizados primeiro, a maior quantidade de produção bibliográfica, muito maior, calçada pelo espanhol, né? E tudo isso deu ao cinema argentino uma interioridade maior.
E o nosso cinema foi, até a gente dizia, e eu levantei voz quando disseram a grande influência do cinema brasileiro é o neorrealismo italiano. Eu digo, não, 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 peraí. É a novela vague. Não, 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 não. A grande influência do cinema brasileiro é a boa literatura rural brasileira, Olha que coisa interessante. né? Que deu os grandes filmes brasileiros. Aqui tem um, Tigipió. né? E a minha conversa com o autor do Tigipió, que era o Herman Lima, né? Foi muito curiosa. Mas antes da gente chegar no Tigipió, eu quero... Vamos fazer esse link aqui, é o seguinte. Você termina em Roma o seu curso. Isso. Aí volta para o Brasil. E aí o que acontece? Não, peraí. Quando eu estava em Roma, eu ia trabalhar na Alemanha em fábricas. Sei. Trabalhei numa metalúrgica em Bochum, lá no norte da Alemanha. E a gente ouvia muita conversa interessante, dos engenheiros, das pessoas e tal. Depois fui trabalhar em Stolberg, na fábrica da talidomida, mas era como operário de pacotar coisas e tal. Tudo mais. Trabalhei numa mina de carvão perto de Krefeld, né? A limpeza urbana em Essen, né? E para mim era muito bom que eu ia conhecendo, vendo e tal. E como chegava a ser 5 semanas de férias, né? A gente trabalhava 4, botava uma graninha no bolso, né? E uma pegava o trem para onde fosse você ia, né? Porque podia ir, ou então de carona. Viajei muito de carona na Europa. Ia para a entrada das autoestradas, pedia carona e as pessoas davam carona com muita gentileza, né? E nessas fábricas era muito interessante que a gente ouvia muita história de pais de empregados velhos ou de empregados antigos. Porque 1965 é 20 anos depois da guerra, e 20 anos depois daquilo é ontem, não é? As marcas estavam lá. As marcas estavam lá e as memórias deles e tal. Eu vi um gerente que era de uma empresa fantástica, que fazia, dentre outros medicamentos, a talidomida, né? Ele dizendo o osso de boi, depois de tirado carne, feito comida e tal, era muito importante. Se amarrava um arame e punha dentro da água fervendo para tirar o resto da gordura. E o sal, muitas vezes, nós íamos tirar do tijolo das paredes. E a folha, qualquer folha, virava sopa. Entendeu? Não era brincadeira. Não era? E só que quando a gente estava, por exemplo, teve um mês, acho que foi o mês de agosto, de 66. Nós trabalhamos lá na fábrica 8h15 e recebemos 9 horas. Porque era tanto contrato de exportação que eles tinham, era tanto dinheiro que eles tinham que balançar o câmbio do marco. Mas, ô Pedro, vamos lá. É, Aí você voltou para o Brasil. voltei para o Brasil, mas antes Qual ano? eu voltei em 1971. 70. 70. E foi direto para a UNB? Não. Fiquei no interior de São Paulo, em Sorocaba, num trabalhinho que o doutor Ulisses Guimarães conseguiu para mim lá. Olha, Que eu conheci o doutor Ulisses lá também, nessa de pizza. Todo mundo comia a pizza e deixava a coroa da pizza. E nós comíamos a coroa da pizza, não tem conversa, né? Um restaurante chiquíssimo perto da casa do estudante que eu morava, que era Alfredo Alascrofa. Aí, lavar 2 horas de prato de talher ali era bom. E conhecer as pessoas também. E o modo de conhecer as pessoas era se aprontar direitinho e tal, ficar na porta de entrada ali, como está esperando alguém, até que vinha algum brasileiro que você ouvia,
e falava. Ou então nas pizzarias. O Dr. Ulisses se hospedava num hotelzinho muito simples, numa rua atrás da Embaixada do Brasil, onde tem entrada de serviço da Embaixada também. E eu, quando descia do ônibus, caminhava um pouco por essa rua para depois ir até a minha casa do estudante. E eu vi várias pessoas para entrar na Embaixada à noite. À noite não, 6h30, 7 horas, que já é hora de a Embaixada estar fechada, né? E eu pensava, o que será que esses baianos estão fazendo aí? Era o pessoal de Angola, que estava em guerra e que, ó, a grande diplomacia brasileira estava lá, né? Que é tanto que o Brasil reconheceu a independência de Angola em menos de 24 horas, não foi? Silveirinha, né? Silveirinha, Antônio Azeredo da Silveira, preparadíssimo. Era por lá que entravam as informações de Angola. Sim, mas aí você está em Sorocaba. Então, em Sorocaba. Um dia, recebo uma ligação para ir à Fábrica de Cobertores Paraíba encontrar o doutor Ulisses Guimarães. Eu sabia Que era do no Severo Severo Gomes, Gomes. que eu também conheci lá em Roma. Eu digo, o que será que o doutor Ulisses quer com o cobertor? Uma hora dessa. Mas aí não tem conversa. Pega o ônibus e desembarca lá meio-dia, né? Fui direto, chegou lá, a moça disse, o doutor Ulisses, gozado, não, muita gente não chamava o deputado Ulisses, mas era o doutor Ulisses. Doutor né? Ulisses, sempre foi. Né? Doutor Ulisses está na sala do presidente, na sala do doutor Severo, esperando para o senhor pra conversar um pouco, para almoçar, depois vamos almoçar lá na diretoria. Eu digo, ótimo. O nome da moça era, acho que Neuza, não sei. Esses nomes ficam porque a gente é tanto agradecido quando botam um degrauzinho para você, né, andar sem topar. Aí então fui, o doutor Ulisses disse, olha, o doutor Severo tem um amigo aqui que tem uns cursos. O nome dele era Xenofonte. Xenofonte, o grego. Era. Que tinha umas faculdades lá. Nisso chega um cearense. Doutor Fernando de Mendonça. Cientista brilhante que botou a universidade americana onde foi fazer no bolso. Porque as notas que tinham para dar para ele eram pequenas. Isso é coisa do Ceará, mas era mesmo. Ele foi o aluno mais brilhante lá, né? Doutor Fernando de Mendonça. É o homem que criou o INPE, né? Instituto de Pesquisas Espaciais. É o homem que fez o projeto SACI. Ele dizia o seguinte, tem que se fazer um grupo para aulas de matemática, física, química. Mandar para o satélite para radiar no Nordeste, porque as cabeças estão lá tudo para aprender. E ele tinha razão. Por quê? Onde é que entra os primeiros lugares no INPE, ou lá em São José dos Campos, no ITA, todo ano? É o pessoal do Ceará. Né? Todo ano tem lá. Até lá no MEC, de brincadeira, chegou um dia o reitor lá do ITA, doutor Catanhede, e eu estava na CAPES. Quantas vagas tem lá? Ele disse, só tanto, porque tanto já é do Ceará. Aí Bom, o Severo consegue o seu emprego. aí então eu vou trabalhar, mas doutor Mendonça, não, eu estou montando estúdio de televisão para fazer as aulas do projeto SACI. Olha só. Eu tinha ido para a Costa do Marfim, onde o pessoal da televisão francesa montava uns estúdios rápidos, bons, entendeu? E eu lá com a mão na massa. Né? Então, eu lembro bem como é que eu disse para o doutor Ulisses. Doutor Ulisses, se tiver um lugar seguro para eu morar e dormir, e comida todo dia, e me derem os operários, que a empresa queria 2 anos para montar o estúdio. Aí eu digo, um pouquinho de tempo a gente está com isso pronto. Dito e feito, com 5 meses estava tudo pronto. O estudinho lá, né? Em Sorocaba.
Não, em São José dos Campos. A São José dos Campos. É. Aí nisso, o contato. Sim, porque lá também a gente tentou montar. Vamos acabar aí, porque aí é o ITA, aí é tudo isso. Vamos montar um mestrado aqui em comunicação. Aí então foi até gente daqui da UNB, 2 estudantes, se não me engano. Aí nisso chegou meu nome, doutor Ulisses. Você não queria ir para a universidade? Estuda, vai para lá, passa e fica quieto. Fica quieto é bom, né? Não? Né? Então vim em 71. 71 você veio para Brasília. Vim para Brasília, janeiro de 71. Os primeiros cursos lá, interface à TVE, dentro da UNB. Tem isso publicadinho, bonitinho, os caderninhos. Quem eram seus colegas ali naquela época? Na época, Marco Antônio Rodrigues Dias, Que foi depois vice-reitor. que foi a pessoa que me convidou de fato. Era o Birajara O Bira, da Silva. grande Bira. Ele gostava muito de fazer camping, a gente chamava o Birajara da Selva. Né? Foi quem mais? Limério era estudante. Primeiro estudante. Era. Romancini era estudante também. De professores era tudo de jornalismo. Quase, né? Depois, Azevedo acabou com o curso de cinema nas artes, e aí os professores de cinema passaram para a comunicação. Mas o primeiro professor que veio titulado em cinema para a UNB foi eu. Foi você. E me conta uma história. Quando é que você vai fazer Tigipió? Depois de ter feito um filme que é, na verdade, reconhecido mundialmente, que se chama Brinquedo Popular do Nordeste. Com o qual você ganhou o primeiro festival aqui do... Primeiro candango a ficar residindo em Brasília, fui eu que peguei a mão. Em 77, por quê? Porque quando eu subi ao palco... 1978. Não, 77 foi. É o que está errado. Brinquedo Popular do Nordeste. É. Por que eu sei que era 77? Porque quando eu subi ao palco, os estudantes da UNB todos, a greve continua, a greve continua. E eu aproveitando e marchando lá no mesmo tom da greve continua. Né? Aí quando foi para receber o troféu, o da Mata estava sentado na última O da fila. Mata, para quem não lembra, é aquele cara que apresentava o cinema no ônibus. Era, exatamente. Né? Era. Aí o da Mata tinha cerimonial da premiação e antes do cerimonial lá dizer, ele gritava do fundo. Aí quando o cerimonial disse, e agora o certificado dos curtas-metragens, o da Mata, Brinquedo Popular do Nordeste. Eita! Lá eu subi para pegar. E a história do brinquedo é muito interessante, porque assim, o professor Luiz Magalhães tinha montado o Centro Nacional de Referência Cultural na Universidade de Brasília, ocupando um espaço da Universidade de Brasília. Professor Luiz Magalhães. E aí antes eu tinha feito Chico da Silva. Sim. Que o Chico da Silva ganhou a primeira mostra nacional do filme documentário em Curitiba. Na Itália você já tinha feito Studente al Lavoro. Isso. E outras coisas por lá junto com a turma. Aonde tivesse a turma fazendo filme, o diretor, por exemplo, era Marcelo Abruzzese. Podia ter certeza, eu ia fazer ou a iluminação, ou a fotografia, ou a pré-edição, mas eu estava lá na turma. E a fotografia, principalmente, porque o meu apelido lá, até uma amiga minha de brincadeira disse, você teve problema nos olhos, foi praga da nossa turma. Por quê? Eles te chamavam de o olho. É que enquanto a turma ia com o fotômetro lá na frente, eu dizia 3.5. O neguinho botava 3.5, conferia. Oh, é mesmo, é vero. Aí botava lá. Quer dizer, eu tinha uma habilidade
Sensibilidade entendeu? fotométrica. Era de enxergar essa luz está muito alta, baixa um pouquinho ela. Né? O Giacarelli, que era um grande cinegrafista ou fotógrafo mesmo da RAI, né? Eu chamei para ele vir fazer o Brinquedo Popular do Nordeste e ele veio. Né? O Brinquedo Popular não, o Studente del Lavoro, né? Que era meu filme de conclusão de curso. Ele veio, aí ele disse, você só vai dizer qual é a fotometria que eu ponho e vamos embora fazer. Fizemos rapidíssimo, né? Então, aqui, mesmo fazendo Brinquedo Popular, fazendo Chico da Silva, fazendo TGPO e fazendo o Calor da Pele, fazendo depois o Sinal da Cruz na Última Utopia. Todos eles, os diretores de fotografia, o meu principal foi Miguel Freire. Eu digo que até o Miguel tirava as imagens da minha cabeça e botava na tela, né? Porque eu dizia de onde vinha a luz. Primeiro aprendi com os cineastas italianos, é preciso conhecer bem a locação. Entendeu? Conhecendo a locação, você já sabe onde você vai plantar a câmera e onde vai construir a luz. Acabou. E aí está feito. Né? E assim eu pude fazer com uma certa rapidez. Por exemplo, os longa-metragens, que tinha um ator, um elenco, de certa forma, pesado lá no interior do Ceará. Você está falando de TGPO. TGPO, por exemplo, B de Paiva, que eu chamava carinhosamente, já no fim da vida, meu Apolo do pé de barro. Porque o Apolo, né, a figura que todo ator pensa em ser, Apolo, né? Mas ele tinha um pé troncho. Tanto que lá na Tchecoslováquia o TGPO foi elogiadíssimo. Aí então um repórter um dia me perguntou, e aquele ator que faz um esforço enorme para subir aquelas pedras é fantástico. Aí eu contei isso pro B, aí o B disse, ô povo bobo, só vê o óbvio. Eles não sabiam que o B tinha um problema de pé, nem eu ia contar. Né? Nem eu ia contar. No Festival de Verona, o TGPO também, como a cabeça do tripé não era muito boa, não tem panorâmica completa, é só uma insinuação de panorâmica, depois tem uma chegada lá. E aí as pessoas diziam que era a economia do relato. E eu quieto, não, é a porcaria do tripé, não fazia panorâmica direito. Olha. Entende? O TGPO você fez em que ano? Acho que foi 86. É isso? Você estava dizendo que a escola do cinema brasileiro é o romance literatura. rural brasileiro. É, o romance rural brasileiro. O TGPO conta a história de um casal, o cara se apaixona pela filha de um minerador, não é isso? Não, de um dono de terras. Dono de terras, onde vai ter uma mina, né? Não tem uma mina, na verdade, eles estão abrindo ali aquela serra que é para passar o trem, o corte do trem. Ah, sei. Né? Chama frente de trabalho. Na seca, o governo abria, alistava as pessoas para pagar. E o Herman Lima, que era médico lá no Rio de Janeiro já, mas tinha como jovem lá no Ceará, ele, alfabetizado, muito jovem, menino, foi ser o apontador da frente de trabalho, que sabia escrever o nome das pessoas e presente, não presente. E ele foi apontador de frente de trabalho. Entendeu? Bom, e ele, quando fui falar com ele para fazer, ele já tinha visto o brinquedo, e o brinquedo fascinou muita gente. Aí, então, ele me disse, quem você está... Não, ele me disse, eu gostaria que você não mudasse a época do acontecimento. Eu digo, não. No meu entender, quando se faz um roteiro, se prende a época, é uma coordenada. E a outra coordenada, o espaço geográfico, onde é a geografia que se vai passar. Né? Quando você pensa
a localização geográfica e a época, está definido ali tipo de gente, tipo de comida na mesa, tipo de prato, tipo de roupa, vocabulário, universo vocabulário, está tudo aí. Me confundi aqui com essa história da mina, porque tem uma explosão ali. Mas a explosão é no fim do filme, mas não é de uma mina. Era dinamite para Para abrir. romper a montanha. É. E, na verdade, o Herman Lima participou dessa coisa. Ele, quando muito jovem, apontador de quem ia para o trabalho e quem não ia, né? Para poder receber o seu dinheirinho no final da semana. Sei. Né? Aí ele me falou, vai mudar a época? Eu digo, não, senhor. Tanto que no filme tem, filmado em Itaiçaba como se fosse em 1919. Olha. Tá? Aí diz, Tigipió. como se fosse em 1919, né? Aí diz, ainda mais no filme lá, nossos agradecimentos a Heitor, Cesário e Matilde, que emprestaram a história das suas vidas à nossa profissão. Que a história foi verdadeira, né? Então eles emprestaram. E o curioso disso é que o Herman Lima me disse, quando eu disse qual era o elenco que eu ia filmar, falei de Regina Dourado. Ele foi lá dentro, pegou uma revista e disse, essa aqui. Aí eu falei, Zé Dumont. Ele foi lá, pegou uma Veja e disse, esse aqui. Entendeu? Quer dizer, estava tudo pronto. E aí, quando foi para colocar o Coronel Cesário, o homem que pergunta ao Zé Dumont, o senhor trabalha para o governo, né, doutor? Diz, não, senhor. Eu trabalho para o Estado, coronel. Aí o coronel disse, eu pensei que era tudo a mesma coisa. Ele, não, senhor. O governo muda, coronel. Genial. Tá lá. O governo muda, coronel. E o final do TGPO, na verdade, é grego, como a crítica europeia toda disse. Porque está aqui o Coronel Cesário preparando o cigarro dele de fuminho. Zé Dumont está ali, ele vem para cá, doutor. Aí o doutor chegou junto, aí tem as corujas ali. Uma coruja faz... Cá! Aí ele tira o revólver para tirar. Aí o Coronel Cesário, sem olhar, diz, não faça isso, doutor. O cantar desses bichos é um aviso, é o rasgar da mortalha. Isso é a morte que vai passando. Tá? Aí ele guarda o revólver. Aí nisso vem chegando a Regina. Aqui tem a pedra, a câmera geometricamente construída. A Regina vem por aqui, sobe a pedra. É que vai ser imolada. E o Coronel Cesário está aqui, sentado na pedra, arrumando o cigarrinho dele. Chega para cá, doutor. Aí o outro chega aqui. A câmera que viu a Regina, ele diz, cumprimente o moço, meu filho, ou minha filha. Ele você já conhece, né? Aqui. Aí depois mostra aqui o outro. Então a câmera mostrou 1, 2 e 3. Era um triângulo ali que ninguém podia chover. Ninguém podia fugir. Aí o Coronel Cesário diz, doutor, aqui a gente tem uma coisa que eu quero lhe dizer. Quando o povo desrespeita a lei do Estado, é fome ou ignorância. Agora, quando a autoridade desrespeita a lei do povo, aí é que explode tudo. É grego. E para preparar aqui, meus ensinamentos de escola. Fiz o trajetinho daqui até a Regina, botei aqui, Regina, aqui você para, olha para cá. Aí fui lá e fiquei aí.
Trouxe o Dumont aqui, Dumont. Ó, Regina tá ali. Depois o coronel tá aqui. Esse movimento eu quero marcado. O B sentado de B. Tá aqui a dinamite e não existe. Só existe a pólvora para fazer o rastilho. E a explosão nós vamos ver lá de baixo. Então aqui não tem dinamite nenhuma. Tá aqui, ó. Só a pólvorazinha. Peso pra... Vai no fuminho que ele vai fazer o rastilho. Tá certo? Para dar segurança a ele que não tinha. Não tinha dinamite. Porque o que ele viu no roteiro é que era uma dinamite que ia explodir e matar tudo. todo mundo. Né? E aí lá de baixo a câmera vê, depois que saiu todo mundo e tal, tudo mais, e a dinamite estava colocada aqui, como eu aprendi também. Era feito um cone assim, colocado as dinamites assim, depois colocado folha seca e terrinha fina, porque aí ia virar poeira para todo lado. E foi o que aconteceu. Né? Ô Pedro, Agora, eu posso aproveitar só para dizer, no Calor da Pele, uma coisa. claro que é o outro grande filme seu, O né? Calor da Pele tem uma hora lá em que eu vou pedir a um amigo que coleciona armas um revólver muito bonito com cabo de madrepérola, todo cromadinho e desenhado. Um revólver de calibre 36. Aí ele me deu o revólver, olhou, botou óleo Singer, aí depois a munição. 36, né? Eu quero 38. Mas não entra, eu digo, é para isso mesmo. Hã? Aí então, o B de Paiva, numa cena anterior, ele carrega o revólver, pegando a dinamite, pegando a munição, como se estivesse colocando lá, mas cai na mão dele, porque não entra, que é a 36 e que é a 38. Para evitar acidente. Oh, né? Quando foi na hora da cena final, eu falei para Patrícia, Patricinha, ó, tá aqui o revolvinho, não tem nada dentro. Na hora que você fizer o teco, ó aqui quem tá de cócoras aqui, com um cigarro que vai fazer no cano do revólver. E fez, tá? E para Esther, eu também dizer, Esther, viu o revolvinho aqui que não tem nada, né? Tá aqui, tá. Ninguém entra nessa sala, além de nós, da cena, ninguém entra, tudo fechado, tá? E a Esther, eu fiz o efeito especial da flor que se desenha nas costas dela quando ela leva o tiro. Como? Minha escola de novo. Peguei um plástico, recortei em negativo a flor que eu queria que desenhasse. Botei por dentro na blusa dela e inserei o percurso da onde um canudinho injetava o sangue artificial ali. E eu que apertava. Desenhou bonitinho na flor nas costas da Esther. Olha aqui. É o artesanato que eu sei fazer e que eu aprendi na minha escola. Se o Alec Baldwin tivesse aprendido com você, ele não teria matado a Halina recentemente, né? Lá, aquele acidente terrível que houve nos Estados Unidos, porque deram para ele uma arma carregada. Não é? Eu queria mudar um pouco de assunto, mas antes, eu vou fazer uma pergunta que você responda se quiser. Você estava falando cinema italiano, você aprendeu ali na Itália, etc. Mas se você tivesse que escolher, assim,
5 grandes diretores que você admira demais da conta. Quem que você... Demais da conta. Paulo e Vittorio Taviani, eles são, embora tenham nascido com anos de diferença, mas são irmãos gêmeos, um de Vitalino. Michelangelo Antonioni, Luchino Visconti, Federico Fellini, e vou botar aqui, não tem como, Pier Paolo Pasolini. Ainda tinha tantos outros. É claro. Roberto claro, Rossellini, claro. ainda tinha tantos outros. Gillo Pontecorvo, ainda tinha... Você só falou italiano. Só farei italiano, né? É porque esses são do ramo. Interessante. Viu? Eu queria agora mudar de assunto, porque um outro filminho que você faz foi muito sucesso. Você já contou aí a história dos documentários, do Projeto Saci, etc. Você fez também Estação Ciência, né? Estação Ciência. E Fiz você... 10 Estação Ciência. 10 Estações Ciência. Você fez aqui O Homem que Ensinou a Voar, o Santos Lindíssimo. Dumont. Eu entrevistei a comadre de Santos Dumont. Depois de chegar Na lá França. no Rio, na França, Madame Hélène Tissandier. Ela era comadre dele e o filho dela, afilhado do Santos Dumont. Entrevistei também ele. Isso em que ano? Acho que foi 78 ou 9, 79, eu acho. Uhum. Né? Bom, e quando cheguei lá, fui procurar a Madame Tissandier com o enderecinho que eu tinha. Ela mandou uma dama de companhia me atender e disse que eu compreendesse a situação dela, mas ela não deu depoimento à BBC, nem à televisão francesa, e por conseguinte não podia dar a mim. Aí então eu saí, fui falar com um assessor do Mitterrand, que eu conhecia lá de Roma, e disse que eles são ligados ao Partido Socialista. Vou lhe encaminhar uma moça que você vai conversar com ela. E a moça disse, vamos propor a Madame Tissandier, que é a sua ideia principal. Aí eu disse, é mostrar o homem, eu não quero só a figura do herói da aviação, que está na mão da aeronáutica. Eu quero o homem. E ela disse, mas é isso que nós vamos fazer. Nós vamos dizer a ela isso. Você veio aqui para buscar o homem que pagava almoço para os seus companheiros de balão num restaurante de Paris, o Maxim. Ele pagava na segunda-feira, que era fechado o Maxim, mas abria só para ele e os companheiros de balão. Para o homem que, porque os operários podiam empenhar os seus objetos de trabalho na prefeitura de Paris para pegar um dinheirinho. E ele ia lá e resgatava e dava o material para mecânicos, marceneiros, pedreiros, quem quisesse ele ia lá. Também, durante 3 anos, a França toda tomou café da fazenda do pai dele. Ele inventou o relógio de pulso, né? E o chuveiro. O chuveiro também. Né? Você discutiu com ela o suicídio? Eu tentei tocar no assunto. Ela só fez dizer, me entristeceu para o resto da minha vida. E não disse mais nada. Mas aí ela disse que ele convidava de vez em quando alguma moça para ir passear de balão com ele. Olha que romântico. Viu? Ela disse isso. Está gravado. E ela disse também o seguinte, ele era muito supersticioso. Muito. Muito supersticioso. Ele pedia, ela dizendo, pedia ao meu marido que tirasse aí algumas notas
para ele chegar e ir conversando logo com a pessoa, mas não queria nota de 50 francos. Ó, era superstição. Era superstição, entendeu? Outra superstição que ele tinha, né? Tá vindo o trem de um determinado lado. Ele não olhava. Só olhava o trem que vinha desse lado. Olha. Ô Pedro, outra história que você acha, inclusive, engraçada é essa Essa. do romanço do dinossauro. Eu fui filmar o Vale do Dinossauro na Paraíba, na cidade de Sousa. De Souza. Para um paleontólogo importante italiano que teve aqui. E eu fui filmar isso aí. A um determinado momento, terminou e o som da feira chama e faz salivar qualquer nordestino de boa cepa. Então tinha feira. E na feira tinha os cantadores. Fui lá nos cantadores. Traz o equipamento todo aí, gente. E o cantador cantou a história da mulher que foi no Vale do Dinossauro ver o bicho e quase traiu o marido. Se apaixonou pelo bicho. A mulher se apaixonou pelo dinossauro. Aí daí pronto. Aí eu fui ver o rapaz da escola de samba, ou da rádio da cidade lá, era perto do carnaval, chamando as pessoas para virem para o desfile e que podem cantar o samba do dinossauro. Aí mandaram ver. Deixa eu te contar uma história muito interessante que está acontecendo nesse exato momento. É o seguinte, a Universidade Federal da Paraíba está montando, em convênio com a FAPESP, USP, uma universidade lá do Reino Unido, outra da China, etc. No interior da Paraíba, está montando um radiotelescópio para estudar a chamada matéria escura. Fantástico. Que o universo é composto principalmente de matéria escura e como ela não interage com a luz, a gente não sabe direito que diabo é isso. E aí tem um negócio muito interessante que o secretário de Educação da Paraíba, que é o Cláudio, que é físico, e ele bolou uma história muito interessante que é o seguinte: quando você, com um telescópio, olha para as estrelas, você evidentemente está olhando para o passado, porque aquela luz que você está vendo já foi emitida há milhões de anos. E a tal. estrela já nem existe mais naquele lugar. Talvez até nem exista mais. E aí tem ali o Parque dos Dinossauros de Souza, que quando você visita ali, você está olhando também para o passado. E aí o Cláudio está bolando a história de botar esse dinossauro olhando no telescópio. Diga a ele que eu tenho isso, se ele Eu quiser. vou Manda uma... vou mandar isso aqui para ele. Aí ele me liga, a gente conversar. Sabe por quê? Tem a história do artesão fazendo o dinossauro também, e que diz, eu já vi esse bicho aí. Né? Olha só. Aí ele diz, ele mora do outro lado da serra. Como se do outro lado da serra não existisse gente também, né? Não é isso? Agora, vamos partir para o capítulo do Cruz. O Cruz, todo mundo sabe. Todo mundo não, sabe agora, né? Há 30 anos atrás era o ostracismo do Cruz. Mas o Cruz, ele fez o famoso relatório Cruz, no final do século XIX. Ele esteve nessa região, acampou no chamado acampamento, que é aqui na Água Mineral. Na Água Mineral. E ele fez o primeiro estudo para definir o quadrilátero Cruz, destinado à futura capital do Brasil. Né? Isso, 1890 e tanto, etc. 92. 92, né? E você foi o cara que revelou o Homem Cruz, né? Conta essa história para nós. Bom, nessas idas trabalhar na Alemanha, uma das voltas, que é onde você vinha de trem, que o trem ia demorar um pouquinho, você descia e saía andando.
andando por aí para ver um pouquinho a cidade. E a cidade de Zurique em alemão quer dizer a volta. Vinham as carruagens na Idade Média da Itália até lá ao alto, e vinham as da Alemanha até aqui. Chegavam aqui, eles faziam Zurique, A volta. a volta, né? E aí, então, ia lá. Lá, quem eu encontro um dia? Embaixador Dário Moreira de Castro Alves. Com um mapa do Brasil, não muito novo, né? Mas também não era antigo. E que o que tinha nesse mapa assinalado era quadrilátero cruz. Somente um quadriláterozinho. Aí ele me mostrou, disse, você está vindo de onde? Eu estou vindo lá de Bochum, que é no norte da Alemanha. E ele, olha aqui, abriu. Quadrilátero. Esse moço era belga. Era. Aí ele disse, não tem nada dele. Tá bom. Outra vez eu fui para Stolberg, que fica no Dreilandepunkt, região que junta 3 países ali. Alemanha, Bélgica, Holanda, Dreilandepunkt. Aí na volta eu paro em Bruxelas, aí vou procurar livrarias, bibliotecas, por ali e tal, nada, né? Aí encontro um professor da Paraíba, Luiz Martins, acho que até faleceu já. Não é o Luiz Martins, poeta daqui não, é outro Luiz Martins. Luiz Martins me disse, nunca ouvi falar. E o Luiz Martins estava estudando na Universidade de Aix-la-Chapelle. Né? Louvain-la-Neuve, em Aix-la-Chapelle. Luiz, será que não tem nada lá? Vamos lá ver. Lá você pegava o trem, qualquer lugar. Era tão pertinho assim, mas fomos. Chega lá, procurou. Nada. Me embora. Aí, chegou aqui no Brasil. Já que o negócio do homem era astronomia, Ronaldo Rogério de Freitas Mourão. Agora, quem me deu essa sugestão? Professor Milton. Professor, nosso Colega. geógrafo. Não, o nosso geógrafo negro, professor Milton. O Milton Santos. Aí, quando eu voltei para Roma, olha a coincidência de novo, encontro o professor Milton Santos. Professor, eu estou à procura disso aqui e tal. Aí ele, tenho nenhuma informação sobre isso. Ronaldo Rogério de Freitas Mourão. Tá? Procure o Ronaldo, que está morando no campus do Observatório Nacional. Pode ir lá. Diga a ele que eu pedi. Ele não vai se negar a atender. Se ele se negar, você me disse que eu dou o carão. Né? Milton Santos. Aí voltei e tal, na primeira vinda a Brasília, aqui em 71. Né? Brasília e tal, aí eu procurei encontrar, através do MEC, endereço do professor Mourão. Nas férias de 73, eu procurar o professor Mourão. Me atendeu lindamente. Aí eu esperei. Aí ele disse, olha, 1892 foi a expedição dele. Então agora em 92 vai ser também. Alguma coisa aí a gente tem que fazer. Quem é que eu procuro em Brasília? Aí ele, Walter Mello. Tinha criado o Arquivo Público do Distrito Federal. Tá vendo? Um foi passando por outro assim. Tudo gente de cabeça, estudioso, que sabe das coisas. Falei, Valtinho, aí ele tinha publicado o relatório Cruz cinza, porque o que você conhece é o amarelo, né? É o amarelo. Foi eu que publiquei. Viu? Eu, pelo Senado. Pelo Senado? Foi. Porque eu acho que eu tenho a edição da... Não é Terra Cap, como é que chama? Nova Cap. Essa é Não, cinza. Bom, essa é uma agência Do aí GDF.
Essa é cinza, essa outra anterior, Sei. 92. Olha ali a foto do Eu do estudei, acampamento. eu estudei a biografia de cada um desses. Ah, é? É, cada um eu estudei. E eu cheguei na universidade e perguntei lá na Universidade de Gand, já tinha recebido encomenda. E aí perguntei se na universidade, na época que o professor Cruz estudava lá, se tinha um grupo de teatro. Por quê? Todo mundo ficou, por quê? Ele está sempre na pose de que está em cena. Olha que coisa. Pode passar outra foto aí se tiver. Mas só tem essa aí, eu acho. Foi do meu livro essa aí que você pegou? Hein? Ele pegou da internet. Então pode procurar outras que tem da internet aí. Ele é o Viu? que está com a bengala ali? É, sentado com a bengala. Agora, aquele de branco que está na ponta tinha sido prefeito do Rio de Janeiro. Ele é charmoso, assim. Não era né? nada de cientista, não. Tinha sido prefeito. Por que ele veio? Porque o presidente da província de Goiás estava meio aborrecido com o presidente da República, do Brasil, da nova República, recém-república, né? Por quê? Porque com essa história de marcar o local do Distrito Federal, vai tomar um pedaço da sua terra. Imagina. A dona Beija já tinha tomado o triângulo, né? Tá entendendo? Que noção de dimensão de tamanho. Porque naquela época, Goiás ia até... O bico do papagaio. Não ia até lá em cima? Ia tirar um pedacinho. Pois Quadradinho. foi isso. Então, ali está o professor Cruz. Em cima, aí está o Cruz de novo. Tá Isso é em Pirinópolis. Teatro, Isso é em meia Pirinópolis. ponte. Pirinópolis, meia ponte. Meia Ali. ponte. Então não está em pose de teatro ele. Com as mãos pendentes. Olha em Goiás aí. Pode ir mais. Vamos chegar numa que eu vou dizer. Nós reconstruímos isso daí no Parque da Cidade. Você chegou a ver? Cheguei. Reconstruímos isso aí todinho, direitinho. E qual é o cruz daqueles ali? É o que está fazendo a pose ali. É aquele lá do poste. É o que está segurando no mastro da República, tá? Isso. Tão astuto era que diz, eu tô com essa tarefa, tá aqui, ó. Não é não? Ele não perdia chance. Ele não perdia chance. Era um homem preparado, sensível. E na Cachoeira de Itiquira, ele tá também. Nessa aí ele tá também. Ó, o cavalinho tá de perfil, não tá? Exatamente. E tem outra na Feia, como é na Lagoa Feia, que ele tá de perfil também no cavalinho. Olha aí. Olha aí. Tá aí ele, de perfil no cavalinho. Ele entendia de cena. Astrônomo, né? É. Aí era Vila dos Mestres d'Armas. Não, aí não dá para identificar, mas tem outros que dá. Aí. Aqui, ó. Em pé. Em pé. É. Ele não perdia uma cena. Olha o quadradinho. Agora, pouca gente sabe por que tem essa forma. Quando, no bem passado, as demarcações eram feitas por acidente geográfico, não era? Sim. E ele não fez isso. Por quê? Ele sabia que o quadrilátero 15 e 20 já estava marcado. Bastava cortar aqui. Claro. Os Estados Unidos fizeram isso, né? Também, né? Mas você sabe que uma coisa que... eu sou aqui da região, né? Eu sou aqui de Anápolis. E uma coisa que sempre me intrigou, eu nunca consegui entender as estações do ano. É claro que eu li, sei das 4 estações e tal, mas eu, assim, na vida, não existe isso Nos aqui. trópicos não tem. Aqui, não nos trópicos, Na Europa porque tem. aqui no Brasil, no Sul, São Paulo, etc. Mas aqui no Planalto Central,
Só tem duas. Ou é seca, Ou é ou é água. chuva, ou é água. E são, em geral, 6 e 6 meses. E aí eu ficava isso e eu nunca consegui entender. Eu falei assim, esse negócio de estações aqui não existe, só tem duas. Quando eu via, de vez em quando os professores escrevem uns livros e falam assim, outono de 1900, eu falei, isso é ridículo, por que é outono? Isso aqui ou é chuva ou é água. E aí uma satisfação que eu tive foi quando eu li o relatório Cruz, que eu li de cabo a rabo, ele fez aqui, uma das tarefas que esse pessoal fez, foi definir as estações do ano, definir o fluxo dos rios, né, a É. vazão. Eles E lá mediam até. eles deixam absolutamente claros que o regime climático aqui ou é chuva, águas, ou é É, seca. Eu falei, ó, tá aqui, desde o Cruz já falava isso, pô. mas é isso mesmo. E, na verdade, eles anotavam. Por exemplo, o Morize, que era o fotógrafo, eu acho que foi o primeiro repórter fotográfico do Brasil. Olha que coisa interessante. Não foi? Antes não houve? Não. Antes havia fotografia de paisagem urbana e família. Os sertões lá do Euclides, não tinha? Não. A foto posada, a foto posada do avô da família existe e tem um tempo. Olha o Luiz aí. É. Ele era famoso, né? Garboso. É, mas não era muito altão não, viu? Não, né? Não, ele era meio cearense, assim. Viu? Belga, né? Você falou. Era. Olha que. Aí é onde ele foi internado, mas eu trouxe de Paris, né, digamos, o padecimento médico dele, Sei, sei. entendeu? Ele contraiu alguma doença aqui? Diz a história da época que foi malária, Malária. mas diz a nossa recente do projeto Missão Cruz na Trajetória para o Futuro que aquilo foi Chagas. Chagas. Dizem que o Darwin pegou Chagas também aqui, É, né? No Brasil. Olha só. e o Cruz também é Chagas, Olha, mas que coisa. né? Isso aqui é uma história excelente, né? Não é? Você não chegou a fazer nenhum filme sobre isso ainda, não, né? Não, sabe por quê? Estava com tudo pronto. Como eu, na verdade, nunca tinha pedido muitas coisas à Secretaria de Cultura, uma das vezes que eu encaminhei o projeto do Cruz é que o roteiro era muito didático. Eu digo, mas só faz peça didática quem sabe, quem tem conhecimento. Quem não tem, não faz. Ser Bom, aí didático. passou. Aí depois eu fiz outra vez e entrei. Primeiro houve uma grande discussão. Não, mas cadê o mérito cultural? Isso não tem nada a ver com Brasília. Hã? Foi dito. Aí depois tem outra coisa. Qualquer gerente de banco, digamos, para realizar um empréstimo que você quer, pede os papéis para a formalidade do banco. Mas o que quer saber é a vida pregressa do tomador do empréstimo, não é isso? Isso é a coisa principal, né? A vida pregressa do tomador do empréstimo. Se eu apresentei um projeto sobre o Cruz, fiz essa coisa toda, sei o trajeto que ele fez todo, eu fui até o porto onde ele embarcou, fiz o trajeto do Rio de Janeiro para cá, todinho que ele fez. Aí então eu tinha que ir para uma comissão de algumas pessoas, explicar o projeto. Só que antes disso, uma pessoa indagou para outra e o Oswaldo Cruz era da mesma família do Luiz Cruz. Aí não dá para rir porque dá uma tristeza enorme. E aí eu peguei tudo e fui embora. Aí Não mas fiz. estava tudo pronto. Absolutamente tudo Você tem alguns filmes para fazer, né? tenho. Quais são? Eu tenho para fazer Identidade de Malu,
É um caso pouco divulgado e muito bonito de uma moça de uma cidade do interior, por aqui por perto, cidade média, muito bonita, era apaixonada pela ideia de Brasília, ainda quando estava se construindo, e queria fazer prova para o DASP. E veio fazer prova para o DASP, passou. E depois teve que fazer o exame biométrico, não tinha isso? Tinha. Deu problema. Olha só. Esse é um. Esse é um. Tá? Depois o outro, que esse eu tenho a honra de dizer que o Luiz Carlos Barreto viu de Pedro Jorge, como é bonito. Se chama Um Raio de Sol Azul no Céu da Amazônia. Tá? Faz um pouco a costa do Brasil de Salvador até Manaus. Né? E é muito E o outro? bonito. Aí tem um outro que é Corações à Venda. É a história de um garimpo em que uma moça do garimpo saiu, o pai era dono de um garimpo, tinha posses e tal, tudo mais. Ela foi estudar em Minas Gerais, num colégio de freira. Mas só que nisso, o pai entrou em ruína e uma pessoa da cidade ficou mantendo ela lá o tempo inteiro. Quando terminou o curso, ela veio, chegou, o pai estava morando numa ruína. E a pessoa que pagou tudo se apresentou e queria que ela fosse ao leilão, que nos garimpos faziam um leilão de mulheres, né? Queriam que ela fosse ao leilão de mulheres. E o que está faltando para terminar esses filmes? E essa foi história real. Isso é real. O que está faltando para terminar esses filmes? Bom, O Homem que Ensinou a Voar, eu preciso ainda revê-lo, porque eu o terminei em vídeo. E foi na época que fechou a Embrafilme, os negativos estavam todos na lida e foram 5.000 latas de filme para o Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro. E aí ninguém quis achar mais. Aí daqui a pouco ele aparece. Esse é um. Eu filmei Paulo e Vittorio Taviani enquanto estavam fazendo O Sol Também é à Noite. Você viu esse? Eu não acho que não. É o Padre Sérgio. Fiz o making off deles filmando todinho o Padre Sérgio. Chegou aqui, eu não tinha onde editar. Está no arquivo também. Não, esse parte está comigo, roubaram uma fita que eu nunca mais achei. Mas já foi uma parte dela. Lembra um programa que tinha chamado Curtas, no Canal 40? Sim. Foi apresentado lá. Eu, como não vi, só me contaram, eu procurei saber e tal. É meu. Pedro, a gente está... O estúdio 8 Bits, onde a gente está fazendo essa conversa, esse bate-papo, está localizado no prédio do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal, que se chama Edifício City Office Jornalista Carlos Castelo Branco. E você foi o organizador desse livro aqui, CCB, Carlos Castelo Branco. Isso, eu filmei o Carlos Castelo Branco falando, tem mais de 2 horas dele falando, eu e o Carlos Chagas, e depois também não conseguimos editar. Pois é, o Castelinho, a história dele, além de ser um grande cronista da história do Brasil, grande repórter, cobriu a época da ditadura, etc.,
ele foi o presidente do Sindicato de Jornalistas Foi a partir de 77, tendo como vice o Hélio Doyle, Hélio Doyle, não é? exatamente. A minha primeira carteirinha de jornalista aqui no Distrito Federal foi assinada por ele, eu tenho até hoje. É, E eu me lembro, eu era da direção do sindicato, quando você lançou esse livro. livro aqui. Não é? É. Como é que foi essa convivência sua com o Castelinho? Bom, eu morava na QI 13, perto da casa dele, Tem 3 Lago Sul. Lago Sul. E todo dia, quer dizer, vários dias coincidiu, eu saindo no meu carro e o Castelinho naquele Opala dele, o motorista dirigindo, e você só via o coco dele aqui atrás, muito pequenininho, né? Lá ia. E um dia eu disse, lá vai o Castelinho com a cabeça cheia de histórias e que ninguém sabe. Aí quando eu estacionei meu carro lá na UNB, do lado estacionou o Carlos Chagas. Eu disse, Chagas, vamos fazer um longo depoimento com o Castelinho, filmado. Aí ele, vamos, eu vou falar com o Castelo. Eu digo, vamos antes que ele perca a voz. Porque uma determinada vez eu fui encontrar o Dr. Ulisses ali na 400 e que Sul, tinha o Francisco lá, e o Castelinho muito lá. Aí o Dr. Ulisses estava lá também, o Dr. Ulisses ia para o aeroporto. Pedro, você leva o Castelinho em casa? Eu dizia, claro que eu levo, Dr. Ulisses. Aí então eu estava sem carro, Dr. Ulisses. Não, tá aí o dinheiro do táxi, tá aí o dinheiro do táxi. Eu ia voltar, né? Para me deixar na minha casa. Até teve uma coisa engraçada, porque tinha um táxi ali, quando você abria a porta, ele acendia umas luzes coloridas no painel. Você lembra? Era uma Opala branca. Aí então, quando o Castelinho viu aquelas luzes coloridas, não, de ambulância eu não vou, não. Ele era muito bem-humorado, né? Era. Você sabe que tem uma história minha com o Castelinho, que era o seguinte. Eu, quando vim para Brasília em 77, trabalhava no jornal Movimento, que ficava no edifício Márcio, de frente para o edifício Denasa, onde no primeiro andar ficava a redação do Jornal do Brasil, Jornal do Brasil. Castelinho. E toda segunda-feira, uma das minhas tarefas lá na sucursal era passar para alguns grandes jornalistas, ali no setor comercial sul, o boletim da censura, porque o movimento, junto com a Tribuna da Imprensa e junto com o São Paulo, o Jornal da Cúria Diocesana de São Paulo, foram os últimos 3 jornais a ficar com a censura, mesmo depois da censura suspensa na grande imprensa. E aí eu pegava esse boletim era um boletim mimeografado com a relação das matérias que haviam sido censuradas na semana anterior. E eu saía do edifício Márcio, a primeira pessoa que eu encontrava era o Castelinho. Eu subia ali no primeiro andar, a secretária me recebia, ele pedia para esperar um pouquinho, de repente eu chegava lá, entregava para ele lia ali, tomava um café comigo, a gente conversava sobre a conjuntura e tal, ele ficava muito interessado, porque o Jornal Movimento era um jornal assim de altíssimo nível. Tinha no conselho editorial o Chico Buarque, o Fernando Henrique Cardoso, o Audálio Dantas. Eu tinha toda a coleção do movimento que dei para a Faculdade de Comunicação da UNB. Olha que toda coisa interessante. Então aí eu passava uma cópia para o Castelinho, depois eu seguia adiante, ia até a Veja, onde eu entregava uma cópia para o Pompeu de Souza e o D'Alembert Jacou. Mais para frente, no edifício São Paulo, eu entregava uma cópia para o Carlos Chagas, que trabalhava de pé. Ele tinha um problema na coluna, aí ele fez um suporte assim com a máquina e trabalhava em pé. Eu dizia que era a mesinha de tomar sorvete. Então, o Castelinho era uma figura, um sujeito assim muito interessante, né? Muito interessante. Que coisa boa aquele tempo ali, né? Ótimo. Podia sofrer e conversar, né? Sofrer e conversar. Ô Pedro, a gente está chegando no final da nossa conversa, mas eu queria anotar o seguinte.
Você tem aqui um livrinho, você disse que está publicando um novo livro de aforismos, né? É, Mas você já publicou um chamado Afetos e Desafetos, é. em que você faz algumas tiradas. Numa delas está dita aqui que o Brasil precisa se livrar das vacas sagradas, senão o resto do rebanho não cresce. Não passa. Não cresce. Ah, não cresce, tá aí, né? Isso tem um momento disso, e que surgiu isso aí, né? Eu estava na CAPES e tinha ligação com o CNPq, e um dia eu fui lá para o CNPq também. Estava o Darcy Ribeiro no canto do livro, da mesa lá, escrevendo aquela letra aí. Aí eu disse, olha, nós temos que fazer, na verdade, um reestudo dessa coisa dos financiamentos de projeto de pesquisa, bolsas e tal, tudo mais. E colocar isso mais oficializado por áreas. É porque o pessoal da física, da matemática, da química sabe muito bem fazer projetos. Às vezes o pessoal de humanas Não consegue. não consegue fazer muito bem Eles não isso, sabem fazer conta. né? Aí então eu disse, e além disso, é preciso também, se não fizer isso, a gente não se vê livre das vacas sagradas e o resto do rebanho não passa. Aí o Daci. Tem uma outra aqui que você fala assim: choro que não tem lágrimas vem de uma dor que não tem cura. É verdade. Outro: os velhos não podem mudar seus hábitos, pois são o único patrimônio que eles têm. O espelho é, ao mesmo tempo, o milagre do desejo e a condenação do real. E, para finalizar, tem uma aqui muito interessante que você faz uma espécie de reckoning, Hum. testamento, digamos assim. Eu nunca pensei e nem premeditei para ser o pouco que sou. Só sei é que nunca fiz nada obrigado por ninguém. Fiz sempre por livre e espontâneo compromisso com a vida. É um resumo da sua. Muitos dessas anotações aí foram estudantes de minha turma que fizeram. É mesmo? Fizeram. Aí depois resolveram me entregar. Olha que E coisa eu, interessante. outro dia, na UNB, numa reunião lá, me perguntaram assim, Pedro Jorge, todos os seus ex-alunos, eu reluto em usar a palavra aluno, que aluno é aquele que não tem luz, ou aquele que foi alimentado por alguém, né? Eu chamo estudante. Todos os seus ex-estudantes gostam de você? Eu digo, não sei. Só sei é que eu gosto de todos eles. E chorei quando algum faleceu, quando algum cometeu algum desatino, né? Como, por exemplo, um deles que um dia chamou uma colega que usava uma prótese. Sim, eu passei o UNB católica, ajudei na criação daquele CESP, organização do UNIP, todos eles. Onde tinha brecha, eu estava lá. Aí uma estudante muito aplicada, simpática, bonita, tinha sofrido um acidente quando era criança e tinha um olho de vidro, uma prótese. E um dia o bombadão chamou a menina de pirata. Ai. A turma foi em cima e foi bem no comecinho da aula e eu continuei aqui. E tinha gente puxando o cabelo dele, outros chutando. Pessoal, você não vai fazer nada, não? Eu não, também não posso bater em você. Cabia outra resposta? Não, não cabia. Né? É como a de um parlamentar que quis embarcar no meu lugar, dava para ele embarcar, mas eu sou parlamentar. Meu mandato é maior do que o seu, eu sou eleitor vitalício. É boa Ótima, essa, boa essa, boa né? essa, boa essa. Várias dessas tiradas, aí
Um amigo meu aqui disse: você tem que dizer como manda a Santa Madre Máfia. Baixinho, sem gritar e sem chamar muita atenção. Precisa. Só o destinatário e mais umas 2 ou 3 Costumam testemunhas aqui, dizer ó. que a verdadeira autoridade não precisa mostrar. Não precisa. O cara reconhece. Não é isso? Não é isso? É, viu? Ô, gente, e assim nós terminamos mais um episódio da República Popular das Letras. Ô, Pedro, para suas últimas palavras aí. Tornei-me popular, republicano e alfabetizado. Gente, até a próxima. Não esqueçam de dar o like de praxe e se inscrever no nosso canal. Até a próxima. Até o próximo episódio da República Popular das Letras. Obrigado.